E a gente precisava ir além de contratar apresentações desses grupos, a gente precisava construir mesmo uma coisa junto com eles, porque acho que a necessidade era um pouco maior, né? Acho que a gente precisava mesmo dar visão e dar vazão e dar luz para o pensamento que norteia o trabalho desses grupos, né? Coube ao Nativos, como primeiro grupo, realizar 2 apresentações, sendo uma no começo do projeto, na abertura, que foi no dia 3 de abril, o Ditinho Curador, no anfiteatro, né, que é quase uma arena. Com a apresentação do Ditinho, a gente começaria também em seguida um processo de oficinas, falando sobre o nosso processo criativo. Não é como o Nativos se organiza, não é como o Nativos trabalha de maneira geral, mas é como o Nativos cria os espetáculos. Olhar para o teatro como uma construção de grupo, e a partir desses grupos que estão sediados aqui, mas como uma construção de grupo, que não esteja apoiado, não precisa estar apoiado em uma ou outra figura para acontecer. Ele é uma construção, é uma coisa que se constrói de forma coletiva, e daí também que veio o nome do projeto também, né? Então a roda de conversa era conversar sobre como é fazer teatro no interior, né? Já que são 3 pessoas que pertencem a 3 grupos que estão sediados fora desse circuito comercial, e como que está o cenário nesse interior, como está o cenário no estado, como está o cenário no país, como que essas coisas estão, como a gente está se articulando com isso. Acho que a questão de estar fora da capital em primeiro lugar é isso, você tem uma possibilidade de criar seu próprio trabalho e até com mais tranquilidade, que eu acho que tem menos exigências e menos distrações, de fato, né? Não tem tantas coisas acontecendo que assim, eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo, eu tenho que participar disso, daquilo, então você foca muito mais na sua própria criação. Também busca sua linguagem, né? Com menos influência do que está a moda atual, enfim, que isso é positivo. Acho que às vezes, por outro lado, falta chegar mais informação, né, para as cidades menores. Do ponto de vista do trabalho mesmo, eu acho que não tem muita diferença, não. A grande diferença que existe entre nós todos que fazemos teatro, seja os teatros modelo tradicional, de palco ou de rua, ou modelo de vanguarda, vamos dizer assim, é com o mainstream, quer dizer, aqueles que são globais, que têm nome já na televisão. Então, esses aí ocupam um espaço privilegiado, cobram um ingresso mais alto, tem público sempre, né? E os demais são desconhecidos. Nós vivemos num mundo que se o cara é desconhecido, tá? E se ele tem 10, 20 mil milhões de visualizações, ele virou celebridade. Enquanto você não é mediatizado, né? Enquanto você trabalha meio de lado, que é o que acontece para os grupos, tanto daqui quanto para os grupos de outras cidades, né? Que não estão nesse espaço aí legitimado pela mídia e autorizado, espaço, né, oficial. Tudo exige muito, começando pelo quanto a vida é cara, quanto que é difícil se deslocar. Por algum motivo, assim, talvez pelo tamanho, o número de pessoas, assim, é muito competitivo, é muito selva, assim, né? Cada um tem que se virar. Por exemplo, em Londres eu conhecia pouquíssimos grupos. Grupo de teatro é muito difícil sobreviver, né? O ator, né, que tem agente, que vai tentar conseguir uns bons papéis para ele, né, por aí, assim. Ou companhias que vêm de fora e passam por lá. E aí é muito parecido, na verdade, com Rio de Janeiro, aqui São Paulo. Nós podemos dizer que a partir de 2004, 2005, a gente tem uma outra cara para o teatro de Sorocaba, tá? E eu acho que a influência da parte acadêmica foi decisiva para isso. Eu acredito que com os anos novos cursos, novos grupos vão surgir e a gente vai ter um movimento de teatro em Sorocaba que vai ser mais constante e menos sazonal, menos cíclico, como era antigamente, por conta justamente desta irrigação, vamos dizer assim, né, que a universidade coloca no movimento, na arte. Acho que a gente tem que se unir sempre, porque sempre as dificuldades são muito grandes. Cidades menores têm menos incentivo, têm menos verba. É muito difícil sempre brigar pela cultura, brigar que aquilo tem lugar, né? Para fazer um quadro como está o teatro de rua no interior, ainda assim, eu não consigo definir, não há uma definição. Foi possível para mim pensar o Nativos numa perspectiva de que a gente precisa realmente fazer trabalhos como esse,
esse, no sentido de focar a memória, registrar os processos de trabalho com nativos, sistematizar, fazer uma aliança com as universidades, fazer alianças com outros grupos, no sentido da gente se fortalecer enquanto linguagem, da gente se fortalecer politicamente, porque se há um caminho, eu acho que é esse, que é da gente estar fortalecido com a sociedade civil, fortalecido com as instituições, para que a gente possa fazer 30 anos, porque senão talvez com 14 anos, 15 anos, os nativos não exista mais, na perspectiva que nós temos hoje. E o teatro de rua ele tem essa potência e esse contato direto com as pessoas, independente de classe social, porque as pessoas que passam pela praça, que passam pela rua, elas não precisam ter dinheiro para passar ali, não precisam pagar para estar ali, é de uso diário delas. Então o teatro de rua ele vem como uma interferência nesse espaço cotidiano. Então optar pelo teatro de rua eu acho que é uma escolha muito, muito madura e um pouco também corajosa da parte dos nativos. Surgiu de um questionamento, né? Então, a gente alugava o Teatro Municipal, ou conseguia uma data no Teatro Municipal, ou no Teatro do Pedro Salomão, e as pessoas não iam assistir, né? Ou iam pouquíssimas, enfim. E aí, desse questionamento, por que as pessoas não vão ao teatro, né? O que acontece? E a gente foi perguntar para as pessoas por que elas não iam ao teatro. Então, fizemos um questionário mesmo, assim, fomos nas feiras e perguntar, e as pessoas falavam, olha, porque é muito longe o acesso, né, de repente eu preciso tomar 2 ônibus para ir até lá. Então, de que forma você iria ao teatro? Se o teatro fosse aqui no bairro, você iria? Ah, com certeza, enfim, a gente tinha esse feedback de que as pessoas gostariam, queriam, mas tinha vários empecilhos. E quando a gente vai pra rua, às vezes a gente encontra alguém que fala, porra, isso é teatro? Nunca tinha visto teatro. Eu lembro que uma vez uma cigana estava passando, falou, o que vocês estão fazendo? No meio do espetáculo, para um de nós assim que estava meio fora. O que vocês estão fazendo? A gente falou, teatro. O que é teatro? Eu falei, o que é teatro, cara? É isso, é essa brincadeira toda que a gente está fazendo. Ela, eu gostei dessa brincadeira, e ficou e assistiu a brincadeira que a gente estava fazendo. E aí, para ir pra rua, traz essa coisa de tipo assim, você tem que ser mais forte, você tem que ser mais resistente. Porque, independente do seu figurino, tem o sol que está ali judiando. Por exemplo, eu faço perna de pau, então a resistência de estar em cima da perna de pau muda muito isso. E sem contar que é você poder falar com a pessoa para quem você fez. Porque a pessoa que está passando ali, mesmo que ela não esteja prestando atenção, em algum minuto da passagem dela, ela vai desviar o olhar do caminho dela para olhar pra gente que tá falando na rua. Um pouquinho que seja. Agora no teatro não. É muito difícil alguém primeiro se deslocar e ir até o teatro para ouvir você. E a divulgação que a gente tem que fazer, tipo, olha, vai lá me ver, fica uma coisa muito narcisista. Ah, vai lá me ver, vai lá ver o que eu tô falando, vai lá ver como é importante, não sei o quê. E na rua não. Na rua a gente tá falando para quem quer ouvir. Então acho que a gente faz o nosso teatro para contaminar essas pessoas de alguma forma. Claro que tem toda uma ideologia, tem todo um pensamento que a gente tenta colocar dentro dos nossos espetáculos, mas é principalmente para encantar essas pessoas, para tirar um pouco o chão delas dessa vida massificada que a gente tem tido ultimamente. O teatro de rua foi a forma que a gente encontrou a princípio, de poder apresentar, né? Que antes da gente ter esse entendimento do que significava e o que era, a gente foi para a rua para poder apresentar. Porque a gente tem teatro na cidade, e como todo mundo sabe, a agenda é difícil, enfim. A gente foi para a rua para poder apresentar. E na rua a gente se viu em contato com o público. E aí a nossa escolha não foi ir para a rua. Acho que a nossa escolha foi continuar na rua. Quando a gente viu as possibilidades de troca com o público, e a gente se encontrou ali. Eu acho que então é isso. A gente não escolheu ir. E a gente foi porque não tinha opção. A gente escolheu ficar. Então, o que trouxe nativos até o teatro de rua e o que mantém o nativo são duas questões diferentes. Então, ter conhecido o teatro de rua é ter entendido que as pessoas produzem conhecimento, que as pessoas produzem informação e que as pessoas não estão apenas para ficar contemplando. Elas também querem trocar. E o teatro de rua, e sobretudo o teatro de rua que o Nativos faz, a gente entende que dá essa abertura, que as pessoas podem falar também, que a gente pode trocar durante
o espetáculo e durante o processo, que é maior do que o espetáculo. Nativos é um grupo no interior do estado de São Paulo, né, que na contramão ou no contrafluxo não optou por ir para a capital, por exemplo, isso falando individualmente, né, dos integrantes, não optaram por ir para a capital, é um grupo que optou por tentar viver e sobreviver de teatro no interior e tem buscado maneiras de fazer isso. Quando a gente fala do surgimento do Nativos, a principal coisa que vem é essa ideia de tentar montar um grupo que tenha um processo de trabalho continuado, que consiga buscar a sua subsistência através da arte. Eu acho que o Nativos já foi tanta coisa, acho que começa com uma descoberta, como uma aventura de uns moleque, e depois vira uma profissão, e de repente essa profissão se quebra um pouco, porque a gente começa a entender que a nossa profissão ela vive de uma necessidade de diversão, de alegria. Eu acho que realmente é um grupo de amigos que se juntou para ser mais forte, para ser ouvido no mundo, assim, para poder falar coisas que a gente quer falar que sozinho não seria possível, em conjunto. E eu acho que é por isso que a gente está junto. Não sei até quando vai, porque as coisas vão mudando, mas eu acho assim, a amizade que o Nativos tem, assim, é uma coisa que eu acho que é isso que mantém o grupo, assim, aqui dentro. A gente tem nossas diferenças, elas aparecem, é claro, mas mais do que tudo a gente consegue passar por cima em nome de uma amizade. Um grupo com pessoas que se completam nas suas mais possíveis e imagináveis diferenças, assim, sabe? Um ser completamente diferente do outro, que se você for imaginar não ia dar caldo e de repente mistura tudo isso e dá um Nativos. Acho que o Nativos é isso, são as diferenças que se completam impressionantemente até. E hoje o Nativos representa Sorocaba em alguns fóruns, algumas redes, né, de discussão de teatro, de discussão de política, de política cultural, e hoje o Nativos está lá como um grupo de Sorocaba, né? Então Sorocaba hoje é reconhecida pelo teatro de rua que o Nativos faz, e os outros grupos acabam vindo também junto, né, com a gente no discurso, porque eles também tem outros grupos na cidade que produzem pensamento também, né? Então a gente acaba trazendo também essa ideia deles. Então é isso, a principal coisa é isso, tentar fomentar aqui o teatro do interior, tentar ficar aqui e fazer teatro aqui. Quando nasce o bicho, o homem passa a vida na cidade, compra casa, carro e luxo, só não compra a eternidade. É mais simples que pensamos entender essa magia. Viva a vida!